Grêmio 2-0 para cima do Atlético Grau, vitória pela segunda rodada da Sul-Americana. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos lá então. Primeiro falar como é que foram os gols da partida. Primeiro gol da partida marcado pelo Arezzo, jogada que surgiu de uma bela condução do Cristaldo, que por sinal fez um grande primeiro tempo. Daqui a pouco a gente vai aprofundar nas análises individuais e eu passo por ele. Ele dá o passe pro Pavon. O Pavon que conseguiu dar assistência, o Pavon que, putz, está sendo bastante perseguido pela torcida e com justiça, né? O Pavon tá errando muito, de fato. Ele deu a assistência pro gol do Arezzo, um baita cruzamento, por sinal. O Arezzo tira muito bem do goleiro. Um lance, por sinal, muito parecido com o que foi contra o Ceará no cruzamento do Amuso pro Arezzo. A diferença é que dessa vez o Arezzo foi eficiente. Fez o gol, já estava começando a se criar um clima de crise durante o jogo, né? Porque o Grêmio foi abrir o placar lá para 37 do primeiro tempo, já estavam surgindo as vaias pro Pavon, pro time, e esse gol do Arezzo deu uma tranquilidade muito maior. O resultado é bom, ganhando por 2-0, 5-0, 8-0, é 3 pontos da mesma forma. Mas de novo o desempenho não foi nada demais. A gente enfrentou a equipe mais fraca do grupo. Esse era o jogo mais fácil, tá bom? A gente enfrentou a equipe mais fraca do grupo jogando em casa. Tinha que vencer, independente de como, mas de fato poderia ter feito muito melhor, poderia ter feito uma margem de gols muito maior. E essa relação do jogo contra o Ceará para esse é interessante de ver que teve a mesma jogada. Então isso não é por acaso, deve ser algo ensaiado, deve ser algo treinado, essa infiltração dos jogadores vindo de trás, que aí o Arizo de novo ficou sozinho. A diferença é que contra o Ceará ele cabeceou para fora. Agora ele fez o gol. Então assim, com certeza é algo treinado, né? Porque pro ponta cortar para o meio, cruzar da mesma forma e o centroavante estar na mesma posição, não é coincidência. E aí o Arezzo converte a oportunidade e abre o placar. No segundo tempo, o Christian Oliveira, uma jogada que ele espera a ultrapassagem do lateral, corta para o meio, na teoria para a perna ruim, aí ele solta um foguete com a perna esquerda e faz o 2-0 para fechar o placar. Vamos para as análises individuais, começando pelo gol, o Thiago Volpe. Dessa vez, mesmo sem ser vazado, eu achei que o Thiago Volpe foi mal. Não passou confiança. Teve um lance no primeiro tempo que, assim, quando a gente é prejudicado, a gente tem que comentar. Quando a gente é beneficiado, tem que comentar também. Eu achei que o Volpe fez pênalti naquele lance que vem um cruzamento. Ele tenta encaixar a bola e a bola fica viva. Se ele encaixa a bola e não solta, não teria o que reclamar, porque a bola estaria sobre a posse dele. Mas ele tenta encaixar a bola ao invés de dar um soco e tirar ela de lá. E a bola solta da mão dele, fica viva e ele fica nos pés do jogador do Atlético Grau. E o Volpe vai com as pernas no jogador do Atlético Grau. Na minha visão foi pênalti e a gente foi beneficiado, tá bom? Se fosse contra a gente eu pediria pênalti também. Então, querendo ou não, eu acredito que de fato a gente foi beneficiado. Se sai aquele pênalti e o Grau abre o placar, a gente poderia estar falando de um outro jogo, né? Porque já estava começando a surgir vaias com o empate. Imagina se a gente saísse perdendo. Ia se criar um clima muito difícil na partida. E se o Grêmio tropeçasse com empate ou derrota nesse jogo e perdesse, né, pro Flamengo no final de semana, eu acho que aí sim o Quinteiros estaria à beira da demissão do comando do Grêmio. Mas não foi dado pênalti e logo em seguida saiu o gol do Arezzo que dá uma tranquilidade maior no jogo. Mas o Volpe não foi bem, deu sorte que a arbitragem errou. Felizmente a nosso favor. Mas que errou, errou. Nas laterais, o João Pedro e o Lucas Esteves. Primeiro, eu queria destacar de novo do Lucas Esteves. Eu já comentei aqui algumas vezes no canal. Por mim, pode ser titular. Só que não pode ser titular absoluto. Eu acho que o Luan Cândido tinha que ter minutagem. Quando ele jogou, ele foi bem. Dá pra ver que fisicamente ele tá longe de estar no ponto ideal. Mas com bola nos pés ele agregou. Defensivamente foi bem. Do meio pra frente ele ataca melhor que o Lucas Esteves. Parece ter mais recurso que o Lucas Esteves. O Lucas Esteves é um cara que é muito rápido. Dá pra ver que se esforça pra caramba. Mas o Luan Cândido consegue ter uma chegada melhor no meu ponto de vista.
pelo menos nas amostragens que a gente viu, por mais que o Luan Cândido seja zagueiro de origem, né? E de fato ele não vem recebendo oportunidades. Esse era um jogo bom porque o Grêmio enfrentava uma equipe fraca, mas não tinha sido nem relacionado o Luan Cândido, tá bom? Mas o Lucas Esteves, no geral, discreto. Teve algumas infiltrações boas, algumas jogadas em que houveram tabelas e que ele chegou para finalizar, mas finalizou mal, tá bom? Então nessa hora de tirar um 10, ele pecou na finalização e alguns cruzamentos também. Dá para aperfeiçoar nesses quesitos. E o João Pedro, defensivamente ele foi bem, na construção das jogadas ele foi bem também, tá bom? O Grêmio tem dois bons laterais, que é o João Pedro e o Igor. Os dois têm coisas para melhorar, assim como o time inteiro, mas a gente tem dois bons laterais direitos, que é o João Pedro e o Igor. O João Lucas eu não vou colocar nisso porque ele não vem aproveitando as oportunidades e, consequentemente, virou o terceiro reserva da posição. Mas o João Pedro, no geral, passou segurança nesse lado direito. A dupla de zaga. Eu já vou destacar o seguinte: o Rodrigo ele é um cara que vinha sendo injustiçado, né? A torcida pega muito no pé dele, sendo que ele briga por posição com o Gemerson. O Rodrigo ele não é um zagueiro perfeito, mas brigar por posição com o Gemerson, o Eli é muito superior. O Eli ele é melhor tecnicamente, o Eli ele é melhor fisicamente, o Eli ele é mais concentrado na partida, o Eli é mais identificado com o Grêmio. Em todo e qualquer quesito, o Rodrigo Eli ganha em relação ao Gemerson. Talvez na velocidade, pelo Gemerson ser um pouquinho mais novo. Eu acho, né? Eu acho. Mas a idade dos dois não é muito diferente, não. Só que a impressão que passa é que o Eli é mais velho, né? Enfim. Mas o Eli foi bem. Cara, eu acho que o ponto principal pra mim é o Rodrigo Eli é muito identificado com o Grêmio. Então esforço não falta. Então ele chegou duro nas divididas, fez um grande jogo. O Rodrigo Eli foi um dos melhores jogadores da partida. Tecnicamente ele é bom também. Eu acho que na temporada veio um pouquinho dessa perseguição muito por aquele jogo contra o São Raimundo, que o gol surge de um erro de passe dele. Mas Rodrigo Eli, Wagner e Leonardo, eu acho que hoje é a melhor dupla de zaga que o Grêmio pode ter. O Gemerson não tem nem comparação, não dá nem pra falar que ele é um bom reserva. E o Gustavo Martins sentiu no jogo grande que foi contra o Inter, né? Mas eu acho que a dupla de zaga do Grêmio tem que ser mesmo Wagner Leonardo e Rodrigo Eli. E os reservas tem que ser Gustavo Martins e Vieri. O Vieri é zagueiro de origem, pode ser o reserva do Wagner Leonardo. Quando o Kahneman voltar, aí, putz, vai ser difícil, porque o Wagner não merece sair do time. É uma das grandes lideranças do time, fez mais um grande jogo. O Grêmio jogando bem, o Grêmio jogando mal, o Wagner Leonardo é sempre constante como um cara que vai bem na partida. Então, quando o Kahneman voltar, o Wagner não merece sair do time. Só que se você colocar Kahneman e Wagner Leonardo, vão ser dois zagueiros canhotos. E nessa construção da jogada, o time adversário já vai saber que ele é canhoto, já vai chegar fechando melhor o passe e aí ele vai ter que usar a perna ruim. A construção naturalmente vai ficar piorada. Então, de fato, quando o Kahneman voltar, provavelmente vai acontecer a injustiça do Wagner Leonardo ir para o banco. Provavelmente. Mas não merece, né? O Wagner é um dos melhores jogadores do Grêmio na temporada. Enfim, se pensar isso daí, quando o Kahneman voltar, como que vai gerir essa questão dos dois zagueiros canhotos, além do Vieri, que é outro que também é canhoto, mas que vem sendo muito mais aproveitado como lateral quando entra, né? No meio de campo, gostei que o Quinteiros foi corajoso, foi com o Vila Sante de primeiro volante, foi o que eu até postei um corte aqui no canal, né? De que tinha que ir com o Vila Sante porque não precisava nem do Camilo nem do Dodge. E de fato o Vila Sante foi bem. É, os melhores momentos do Vila Sante na temporada, que foi o segundo tempo contra o Ceará e esse jogo aqui, foi ele sendo esse primeiro cara de meio de campo. Então acho que fica nítido que assim, o Camilo vinha até jogando bem, mas o Grêmio tem que ir no que extrai melhor dos jogadores. E o que extrai melhor do Vila Sante é esse cara de primeiro volante. Ele ser o primeiro cara dessa construção do meio de campo. Tecnicamente o Vila Sante não é nenhum primor, mas ele é um cara que desarma bem e tem uma construção inicial boa. Então, acho que o ideal é o Vila Sante mais fixo. Eu sei que a gente vai perder um pouquinho dessa chegada dele na área, mas ele rende muito mais sendo esse primeiro cara de meio de campo, dá mais liberdade, potencializa mais o Edenilson, o Cristaldo. Então, assim, o Vila Sante como primeiro volante, eu acho que é uma coisa que já se dá para enxergar como o ideal para esse time do Grêmio. Como a gente vai enfrentar o Flamengo, que é um adversário infinitamente superior ao Atlético Grau, não sei se o Quinteiros vai ter a manutenção do Vila Sante como primeiro volante, ou ele volta com o Camilo e o Vila Sante como segundo. Mas para desempenho do Grêmio, acho que fica nítido que é melhor o Vila Sante como esse primeiro cara de meio de campo.
Mais à frente o Edenilson e o Cristaldo. O Edenilson como segundo volante é uma peça importante para o time. O Edenilson como camisa 10 não tem a qualidade necessária para isso. Então assim, eu achei que o Edenilson foi discreto na partida, mas mesmo sendo discreto, ele consegue ser um motorzinho nesse segundo volante do time, ajuda na recomposição, pisa na área. Então o Edenilson chegando como esse fator surpresa sendo o segundo volante é uma boa. Agora o Edenilson, seu camisa 10, o capitão do Grêmio, é muito desproporcional em relação ao que ele pode entregar. Então, assim, gostei da utilização do Edenilson como segundo volante. Ele não foi espetacular e ele também não foi mal. Ele foi ok. Não errou muita coisa, não acertou muita coisa, mas é um cara que tem uma intensidade muito alta e isso é bom pro time. Então, assim, Vila Sante de primeiro e Edenilson de segundo, acho que hoje é o ideal pro Grêmio, essa dupla de volantes. E muitas vezes acontece o que já aconteceu no segundo tempo contra o Ceará. O Vila Sante mais sozinho, como esse primeiro volante, e o Edenilson e o Cristaldo mais à frente. Dependendo, o Edenilson dá um passinho mais atrás para ser esse segundo volante e o Cristaldo mais à frente. É pela característica de jogo dos dois. Mas o Edenilson vindo de trás agrega muito mais do que ele ser esse meia de criação. O Cristaldo, cara, o primeiro tempo que o Cristaldo fez eu achei espetacular. Tecnicamente ele sobrou, cada passe bonito, escondendo bem a bola. O segundo tempo eu achei que ele foi meio desligado, não foi tão bem. Mas o primeiro tempo do Cristaldo eu achei espetacular, foi um dos melhores jogadores do Grêmio. E o Grêmio ganhou uma qualidade muito maior, é um time que é muito mais imprevisível. Quando você tem um camisa 10 que pode quebrar o adversário com um passe espetacular. E o Cristaldo com bons cruzamentos, boas jogadas, o gol do 1 a 0 surge de uma jogada que ele esconde muito bem a bola no meio de campo e consegue achar o Pavon. Então, o Cristaldo, alguns erros de tomada de decisão. Teve um que ficou na minha mente, por exemplo, que assim, o Grêmio começou uma tabelinha, era só ele devolver pro Pavon em profundidade, ele vira uma bola longa lá pro Christian Oliveira. Às vezes o Cristaldo tenta fazer o que é muito difícil, ao invés de fazer o que tá nítido na jogada. Acho que às vezes fazer o simples pode ajudar um pouquinho. E teve uma jogada, por exemplo, que era só dar no Pavon. Mas dá pra entender também, o momento do Pavon é ruim, né? Mas de fato eu gostei bastante do primeiro tempo do Cristaldo. No segundo ele abaixou o nível. O Quinteiros demorou demais pra substituir, por sinal. O Grêmio até os 20, 25 do segundo tempo não fez nada. Só aí ele mexeu e aí o Grêmio melhorou e foi mais dominante de novo. Mas demorou demais pra mexer, né? Esse é um ponto. Pelas pontas, o Christian Oliveira e o Pavon. O Christian Oliveira, um dos melhores do jogo, criou grandes jogadas. Dá pra ver que ele tem essa jogada típica de vir conduzindo um pouquinho pro meio e dar meia lua no adversário. Chegou muito bem pra cruzar, chegou muito bem pra finalizar, fez um golaço com a perna esquerda. Jogou demais. E do outro lado, o Pavon, eu acho um erro, né? Porque assim, se você tem a volta do Christian Oliveira, vai com a Aravena pela ponta esquerda, se não tem o Amuso. Ele optou por ir com o Pavon, essa insistência chata. Ele largou a insistência do Gemerson nessa partida e o Grêmio finalmente terminou um jogo sem ser vazado. Só foi o Gemerson sair do time. E o Pavon mal, né? Então, assim, essa insistência no Pavon chega a ser chato, né? A gente questionou muito o Renato no ano passado por isso. Durante toda a passagem pelo Grêmio, inclusive essas insistências. E ter que questionar também o Quinteiros, né? Porque pelo menos ele largou a mão do Gemerson nesse jogo. Mas do Pavon, ainda mais o Pavon ficou até uns 20, 25 do segundo tempo. Ele deu assistência, deu, mas ele. Cada perda de posse desnecessária, que nem eu falei do Cristaldo forçando um lance ou outro, o Pavon força todos. Então, assim, tem que manter mais a posse de bola e com o Pavon, tocou no Pavon, a jogada acabou. Então, assim, o Pavon não aproveita as oportunidades. É um cara que comprometimento, esforço não falta, mas erros técnicos ele tem um monte, ele erra muito. Ele força muito a jogada difícil, a jogada diferente. Cara, quando você vai dar um passe diferente, um cruzamento diferente, é um ou outro no jogo. Você forçar toda a jogada assim, não dá. A não ser que você seja um cara muito diferenciado para você acertar pelo menos metade desses lances. Mas tipo, o Pavão forçou 20 lances difíceis, acertou 2. Essas outras 18, o Grêmio perdeu a bola. Se fosse contra um adversário mais forte, a gente poderia ter tido muito mais dificuldade. Então, assim, o Pavão deu assistência, deu, mas ele erra muito, tá bom? Acho que o ideal pro Grêmio e pro Pavão seria uma saída dele. Ele só vai se queimar dessa forma. Ele não é ruim,
Só que não deu certo. E quando não dá certo, você não coloca o cara pra jogar. Ou se for pra colocar, coloca ele vindo do banco. E não essa insistência em ser titular. Futebol é merecimento. E o Gemerson não tava merecendo nem um pouquinho as oportunidades. Finalmente não jogou. E o Pavão também não vem merecendo e ele continua jogando. É um erro do Quinteiros essa insistência nele. E o Arezzo lá na frente foi eficiente na bola aérea, finalmente, fez o gol dele, precisava. E um lance de novo, igual ao que foi o gol perdido contra o Ceará. Então, assim, é nisso que eu falo. A gente tem que questionar o Quinteiros? Tem, mas o Grêmio vem tendo muitos erros técnicos dos jogadores. Então, um lance igual. Igualzinho ao do jogo passado. Se ele faz o gol lá, a gente estaria provavelmente falando pelo menos de um empate. Lá ele perdeu, dessa vez ele fez. Essa aqui é a questão. O técnico não pode controlar se o cara vai fazer o gol ou não. Ele pode controlar a ideia da jogada. E dá pra ver que a ideia se repetiu. No jogo passado foi uma grande chance desperdiçada. Dessa vez o gol do Arezzo. Então assim, é uma jogada que dá pra ver que é treinada, porque não iria se repetir exatamente da mesma forma por pura coincidência. Só que a efetividade tem que ter. E o Arezzo fez gol, mas se for buscar estatísticas, eu já tava vendo, o Grêmio deu acho que 14 finalizações. Provavelmente só o Arezzo foi umas 6, tá bom? O Arezzo só no primeiro tempo chutou umas 4 e 5 bolas. Tem que finalizar mesmo, só que tem que ser mais efetivo, né? Ele perdeu um gol cara a cara também. Então, assim, tem que ser mais efetivo o Arezzo. Ele finaliza, ele tá lá pra aparecer pra finalizar. É bom que centralmente tem que chutar mesmo. Só que tem que ser mais efetivo, não pode perder tanto gol. Entrou o Monsalve vem se queimando jogo após jogo. Eu gosto muito dele, mas é o segundo jogo que é a mesma coisa, assim como foi contra o Ceará. Ele vai ter uma minutagem baixa, vai jogar 15, 20 minutos e vai tentar resolver sozinho. Entrou mal naquele jogo, entrou mal de novo. Então, assim, ou o Monsalve tem que entender nessa questão de ser um jogo mais coletivo, ou o Quinteiros tem que dar mais minutagem pra ele. Ele vem merecendo minutagem pelo que tá jogando? Não. Mas pelo que a gente sabe que ele pode jogar, ele tem que ter mais minutagem. Ele jogando tão pouco, ele tenta resolver sozinho e mais atrapalha do que ajuda. O Monsalvo entrou mal de novo e piorou o Grêmio. O Aravena, entre Pavão e Aravena, hoje o Aravena tem que estar na frente na fila. Enfim. O Dodge entrou também nessa consistência na reta final. O Alisson entrou muito bem, ele tem que ter minutagem, né? Tendo em vista que o Aravena não tá nada demais e o Pavão tá muito mal. O Alisson é um canhoto que joga pela direita, se precisar pela esquerda também. Ele surgiu muito bem na copinha do ano passado, junto com o Gustavo Nunes. Só que o Gustavinho teve minutagem, o Alisson só na reta final do Brasileirão. E precisa de minutagem, ele merece, é bom jogador. Entrou bem no jogo. Entrou o André também, começou pela ponta, quando entrou o Alisson ele fez essa referência mais à frente. Ele fazendo essa referência não vai dar certo porque ele não tem físico. Mas aquele contexto que foi contra o Ceará, do Grêmio com a bola, rodando a bola, o André vindo da ponta pro meio, ele agrega, tá bom? Mas uma novidade boa foi o Alisson tendo minutagem e ele entrou bem. É um cara que, na minha visão, por exemplo, já tem que estar na frente na fila do Pavão. Futebol é merecimento, futebol é momento e o Pavão não vem merecendo, por mais que tenha dado assistência, errou muita coisa. No lado do Atlético Grau, não tem nada pra destacar, não. Tá bom? Não tem muita coisa pra falar, não. Que nem eu falei no pré-jogo, é um time mediano do Peru. Futebol peruano. Se o Grêmio estivesse enfrentando o Melgar, Universitário ou Sporting Cristal, era uma coisa. Poderia ter dificuldade contra essas equipes. O Atlético Grau é uma equipe mediana do Peru. Ó, estatísticas: 14 chutes do Grêmio sendo 8 a gol. Desses 14, praticamente metade foi do Arezzo. 7 do Atlético Grau, sendo 3 a gol. Posse de bola bem maior do Grêmio. Faltas: 12 do Grêmio, tendo 2 amarelos. 9 do Grau, tendo 3 amarelos. Quantidade de faltas do Grêmio dessa vez foi menor em relação ao padrão. O padrão de quantidade de faltas do Grêmio é em torno de 20. Dessa vez só 12, naturalmente por ser um adversário mais fraco. Nem precisou ser tão faltoso. Escanteios 4 para cada lado. Com esse resultado a gente fica na segunda colocação. O Godoy Cruz ganhou de quanto do Sportivo Luquenho? 2 a 0. 2 a 0. Caraca, o Luquem ainda deu 16 finalizações. Ô, louco. Fica nítido que o confronto do Grêmio vai ser contra o Godoy. A próxima rodada é contra o Godoy Cruz. Eu só não sei se vai ser em casa ou fora. Deixa eu ver aqui se aparece. Se vai ser em casa ou fora. Vai ser fora. Jogo na Argentina é um jogo importante, tá bom? Porque na Sul-Americana. Deixa eu voltar aqui pra tela do Grêmio.
Na Sul-Americana só passa o primeiro colocado direto para as oitavas de final. Quem vai em segundo vai para a repescagem do eliminado da Libertadores, do terceiro colocado. E com o futebol que o Grêmio vem apresentando, se pegar o time da Libertadores, pode já ser eliminado. Então a gente tem que tentar ficar na primeira colocação. E esse próximo jogo contra o Godoy na Argentina é fundamental. Se o Grêmio ganha do Godoy, encaminha a primeira colocação. Se empata, fica tudo em aberto. Se perde, vai ter que vencer todo o restante dos jogos. Inclusive contra o Godoy na Arena. E aí iria para saldo de gol. Então o próximo jogo contra o Godoy, lá na Argentina, é um jogo fundamental para o Grêmio. Beleza? Craque da partida, na minha visão, os principais destaques do Grêmio: Rodrigo Eli, Vila Sante, Cristaldo e Christian Oliveira. O Arezzo pelo gol, mas também desperdiçou muitas oportunidades. Então, dos titulares, Rodrigo Eli, Vila Sante, Cristaldo e Christian Oliveira. Dos que vieram do banco, o Alisson entrou muito bem. Tá bom? Então, o craque do jogo, deixa eu pensar: Rodrigo Eli, Vila Sante, Cristaldo e Christian Oliveira. O melhor deles, vou tirar o Cristaldo. Eu vou ficar entre Christian Oliveira e Rodrigo Eli. O Rodrigo Eli fez um baita jogo, mas eu vou com o Christian Oliveira, tá bom? O Kiki Oliveira jogou demais, fez o gol dele, muito participativo por esse lado direito, mas ressalvas pro Vila Sante e pro Rodrigo Eli. O Cristaldo também, mas principalmente o Eli e o Vila Sante. O Eli é uma grande notícia, né? Que a gente pode ter encontrado a dupla de zaga do Wagner Leonardo. E já contra o Flamengo é o Eli de novo. Se voltar com o Gemerson, cara, por mim pode demitir o Quinteiros, porque o cara não tá entendendo nada do Grêmio. Se ele for com o Gemerson contra o Flamengo, por mim pode demitir quando acabar o jogo, porque a gente não vai ganhar. Se o Gemerson jogar, a gente não ganha do Flamengo. Se ele não jogar, já é muito difícil. Se ele jogar, já é 3 pontos pro Flamengo. Então, assim, por mim, se o Gemerson for titular contra o Flamengo, acabou o jogo, independente do resultado, pode demitir o Quinteiros. Tá? Porque é nítido que o Eli aproveitou muito melhor a oportunidade e agregou muito pro Grêmio. Vamos aí pra reta final do vídeo agora. Bom, deu para analisar bem aqui como é que foi essa atuação do Grêmio. De novo, é um resultado que não tem nada de impactante, não é um resultado que dá confiança, também não é um resultado que gera crise. A questão é o mínimo você vencer do Atlético Grau jogando em casa. Então, assim, era para ter tido mais facilidade, inclusive. Dá para ver que é um Grêmio ainda meio perdido. E, de novo, tem que criticar o Quinteiros? Tem. Tem alguns erros, algumas insistências, principalmente agora no Pavon, e demorar para substituir no segundo tempo. Ele esperou quase 20, 25 minutos, onde o Grêmio não estava jogando bem, para aí sim mexer. Né? Então, esses pontos de insistência no Pavon e demorar para mexer no segundo tempo, ter que melhorar. Mas uma coisa que eu achei muito positiva é a repetição da jogada. Porque dá para ver que não foi por acaso aquela chance do Arezzo contra o Ceará. Ela se repetiu de forma igual nesse jogo contra o Grau. A questão é que contra o Ceará o Arezzo cabeceou para fora. Ontem o Arezzo fez o gol. Essa jogada não iria se repetir por pura coincidência. Então é uma jogada treinada do Grêmio. E aí é méritos pro Pavão no cruzamento. Mas que também ele tá errando muito. Tá errando muito e se continuar jogando vai se queimar cada vez mais. Tá bom? Então acho que uma boa notícia também já é essa percepção de um zagueiro para a dupla do Wagner Leonardo. Tem algumas notícias boas desse jogo, dá para separar. Rodrigo Eli é o novo zagueiro pelo lado direito, indiscutível entre ele e Gemerson. Ele bem mais. Vila Sante como primeiro volante, sem Camilo, sem Dodi, ele sendo esse cara inicial. O Edenilson como segundo volante e não como um meia de criação. E o Cristaldo fez um bom primeiro tempo. Christian Oliveira decisivo por esse lado direito também. A questão é esse ponto esquerdo. Com o Amuso voltando, o Amuso é titular. Só que o reserva não é o Pavon. O reserva é ou o Aravena, ou até mesmo o Alisson. Ou até mesmo o André. Só que o Pavon não pode jogar. Ele só vai se queimar a partir de agora. Se for para colocar o Pavon, coloca faltando... O que faz com o Monsalve, faz com o Pavon. Faltando 10, 15 minutos, dá minutagem pro Pavon. Agora, começar desde o início, ele ser o seu titular, com o que ele tá jogando, não merece. Deu assistência? Deu, mas o tanto de coisa que ele errou, o tanto de posse desperdiçada, contra um time mais forte, como é o Flamengo, a gente não sairia sem ser vazado como foi, né? Então, tem coisas a melhorar, escolhas a aperfeiçoar,
Mas tem notícias boas também, principalmente essas. Tem um zagueiro pro Wagner Leonardo agora, que é o Rodrigo Eli, e Vila Sante de primeiro volante. Acho que essas duas conclusões já são boas. Espero que o Quinteiros tenha chegado a elas também. E essa insistência no Pavão que não dá pra acontecer também. Craque da partida de novo, pra mim foi o Christian Oliveira, com ressalvas pro Vila Sante e principalmente pro Rodrigo Eli. Primeiro tempo do Cristaldo também. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!